Quem aí gosta de fundir? Bom demais, né? Ainda mais combinar um fundir com uma taça de vinho, não tem coisa melhor. Mas tem algumas dicas práticas que vão fazer essa experiência ficar ainda mais gostosa, então vem descobrir comigo hoje. Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, porta-voz da Adega do Pão, e hoje o papo tá delicioso demais, né? Não tem coisa melhor para um dia mais frio que vinho e fundir. Mas tem algumas dicas que são muito importantes, porque quando a gente pensa em fundir, a gente está pensando em estilos de preparos completamente diferentes entre si. Porque pensa comigo, fundir de queijo, vai ter a questão da cremosidade, um fundir mais pesado e mais salgado. Se a gente pega um fundir de carne, aí já muda completamente. Entra a proteína, os sabores mais intensos da carne. Depois a gente pode passar para um fundir de chocolate, que aí a harmonização é outra, porque tem o dulçor e a gente também vai ter que buscar isso no vinho. Então tem alguns perfis de vinhos que vão combinar melhor. E aí a sua experiência vai ficar mais agradável no paladar, você não vai correr o risco de gerar uma desarmonização, porque você já parou para pensar nisso? Às vezes você investiu naquele vinho, aquela garrafa que você quer servir num date ou mesmo num encontro de amigos, você está ansioso para provar aquele vinho, mas aí você combina com o estilo errado de comida e o vinho fica mais amargo e menos frutado. Você não quer que isso aconteça, né? Então hoje eu tô aqui justamente para te ajudar para que isso não aconteça e a gente vai identificar os motivos, né? O porquê que cada tipo de fundir fica interessante com um perfil específico de vinho. Então, começando com um dos meus prediletos, que é o fundir de queijo. Nossa, delicioso, né? Aí a gente tem cremosidade. Pensa que a base de um fundir de queijo geralmente utiliza ali os queijos Gruyère ou Emmental, que são queijos mais gordinhos, mais mastigáveis, bastante salgados e com uma carga de gordura. Sabe qual vinho que é o ideal para você harmonizar com isso? Isso aqui, ó, Chardonnay barricado. Para representar esse estilo, eu até trouxe um rótulo que eu acho muito interessante, feito lá na Argentina, que é o Salentine Reserva Chardonnay. Ele é elaborado numa região que se chama Vale de Uco, uma das principais lá da Argentina hoje, na produção de vinhos, e ele tem 6 meses de estágio em barricas de carvalho. E isso tem um propósito, tem um porquê. A questão da cremosidade, que eu tenho repetido aqui várias vezes no fundir de queijo, seria legal você combinar com a cremosidade do vinho. E a barrica de carvalho acaba trazendo isso. Porque pensa bem, cremosidade é uma textura que você sente no paladar. Quando você estagia um vinho, principalmente vinho da uva Chardonnay branco, em barricas de carvalho, você consegue trazer essa cremosidade também para o vinho. Então você acaba criando uma experiência extremamente agradável no seu paladar por uma semelhança de textura. Fica delicioso. Agora falando de sabores e aromas. Quando a gente tem um vinho branco desse estilo aqui, barricado, você normalmente vai sentir na sua taça aroma de fruta tropical com um toque de baunilha e um sabor mais amanteigado no paladar. Isso tudo por causa da influência da barrica de carvalho. E aí você pensa comigo, olha que legal você unir essa complexidade de sabores e aromas com os sabores do queijo. Até a questão ali da manteiga, você vai sentir sabor amanteigado no queijo e também esse sabor amanteigado no seu Chardonnay barricado. É muito gostoso, tenho certeza que você vai gostar de provar por aí. E para concluir, tem o equilíbrio da acidez, porque fundir de queijo tem bastante gordura no paladar. E o vinho vai trazer a acidez. Essa acidez causa uma limpeza. Ela tira aquela sensação forte de gordura que pode ficar na tua boca e vai fazer uma limpeza natural, porque a acidez do vinho provoca salivação. Então, aquela experiência que poderia ser mais enjoativa vai ficar agradável, mais equilibrada. Mas agora a gente vai para outro estilo de fundir, então, com licença, vinho branco. A gente vai falar agora do fundir de carne. Então entra proteína, sabor mais intenso e ainda tem gordura. Que tipo de queijo? Que tipo de vinho a gente combina com ele? O queijo já foi. Que tipo de vinho a gente combina com fundir de carne? Esse estilo aqui, ó, o clássico, vinho tinto com carne, né? Mas aí também tem um propósito. Porque pensa comigo, se eu falei que tem uma proteína mais intensa, quando a gente está falando de vinho tinto,
a gente traz a questão do tanino. Tanino é aquilo que causa uma sensação de adstringência no nosso paladar. Lembrando aí uma banana verde, traz uma certa secura na nossa língua. Quando você junta o tanino do vinho tinto com a proteína da carne, isso causa uma sensação química mesmo no teu paladar, mais harmoniosa. Então, por isso que tantas vezes e tantos especialistas em carne sugerem você fazer a harmonização, mesmo lá no churrasco, com vinho tinto, justamente por causa dessa ligação de tanino e proteína. E falando especificamente deste vinho aqui que eu escolhi, que é o Eterno, ele é um vinho elaborado na Toscana. A base dele é de uva Sangiovese, que é uma das uvas mais versáteis, gastronômicas e refrescantes do planeta. Essa uva ela também vai trazer aquela limpeza de paladar, aquela acidez mais marcante, e isso vai ajudar a limpar a gordura do fundi de carne, né? Porque pensa comigo, fundi de carne geralmente vai ser carne vermelha. Tem gente que gosta de fazer com suíno ou carne branca, mas geralmente é carne vermelha. Você mergulha aquela carne no óleo quente ou num caldo ali no recheio do fundi. Então a gordura vai estar bem presente, e para você gerar uma harmonização no seu paladar, é importantíssimo que o seu vinho tinto também traga a acidez. E para fechar com chave de ouro essa harmonização, a gente também pode considerar os aromas e sabores que a gente normalmente encontra num vinho tinto, que também teve estágio em barrica de carvalho, que são as notas de especiarias, notas mais terrosas. A Sangiovese traz muito disso. Isso vai ficar muito legal quando você combina com carnes mais condimentadas. Eu sei que tem muita gente aí que curte colocar uma pimenta, né, uma pimenta do reino, no fundi mesmo de carne, então você vai gerar uma harmonização por semelhança de aromas e sabores. E olha só, essa aí você tem que testar em casa e depois contar aqui nos comentários como ficou, porque é muito bom. E falando em fechar com chave de ouro, chegou a hora dele, né? Eu acho que é o predileto de muita gente que tá aí assistindo, que é o fundi de chocolate. Mas eu tenho uma má notícia para você. O fundi de chocolate não vai ficar tão bom assim com vinho tinto ou branco, porque você vai precisar de dulçor. Então, tchau para você, vinho tinto. E oi para você, vinho branco licoroso, é isso mesmo. Esse daqui é o Aurora Colheita Tardia. Ele é um corte aqui de Malvasia e Moscato, que são as uvas. E aqui no contrarótulo ele diz: vinho fino, branco, suave. Vinho fino porque as uvas são finas, não são uvas de mesa, né? A Moscato e a Malvasia. E branco suave porque suave, na legislação brasileira, é considerado doce. Ele tem um alto grau de açúcar residual aqui dentro. Mas por que isso é tão importante? Porque quando você prepara um alimento muito doce, como é o fundi de chocolate, você vai precisar buscar esse açúcar também na bebida. Caso contrário, é esse que é aquele ponto que eu mencionei lá no começo, que o seu vinho pode ser muito prejudicado se ele não tiver esse açúcar residual, se ele não tiver essa concentração de açúcar, porque o excesso de dulçor do alimento vai deixar o seu vinho mais amargo e menos frutado. Então é por isso que é sempre interessante você combinar nível de dulçor. E tem também a tal da cremosidade, que eu falei lá no fundi de queijo, mas ela volta aqui no fundi de chocolate. A textura mais cremosa do chocolate vai combinar com a textura mais cremosa do nosso vinho licoroso. Como o próprio nome já diz, vinho licoroso, com textura de licor. Então essa semelhança, essa combinação de cremosidade no seu paladar é muito agradável também. E concluindo, os aromas e sabores do vinho licoroso, se for branco, como é esse caso aqui, também vão se combinar com os sabores lá do chocolate, porque normalmente a gente vai fazer o quê, né? Pegar umas frutas ali, como kiwi, abacaxi, morango, e a gente vai mergulhar no fundi de chocolate. Então são sabores frutados. Esses vinhos licorosos, de colheita tardia, tem um pessoal que chama de vinho de sobremesa até, porque tem essa combinação, eles trazem aromas e sabores frutados, lembrando aí frutas cristalizadas, mas eles também podem trazer aroma de mel, aroma de especiaria doce, como um anis estrelado, uma canela, isso dependendo do vinho, tá? E isso vai gerar uma nova dimensão de complexidade de sabores e aromas para a sua experiência. Então você literalmente vai estar fazendo uma experiência gastronômica mais rica em sabores e aromas.
Teu paladar vai agradecer, sem dúvida nenhuma. E agora eu quero saber, qual dessas combinações você ficou mais instigado aí a testar na sua casa? Eu tenho a minha predileta, mas eu converso com vocês aqui nos comentários e aí a gente pode trocar uma figurinha nesse sentido. E olha só, se você curtiu esse episódio, não esquece de deixar o seu like. Para você que é novo aqui no canal, já fica meu convite para você se inscrever e também uma pergunta, né? Qual tipo de combinação, além dessa aqui que a gente falou hoje, como fondue e vinho, você gostaria de ver por aqui? E olha só, dica importante, hein? Todos os vinhos que eu te indiquei hoje estão disponíveis na Adega do Pão, tanto nas lojas físicas como no site ou no app, do jeito que você preferir. Então corre lá, escolhe o seu. Te espero no próximo episódio, pode ser? Então é isso. Cheers! Ah, e aproveita, hein? Dia friozinho, fondue com vinho, tudo a ver. Pão de açúcar.